jornalistas. Tudo bom, Alice? Tudo bem, Andreoli? Boa tarde, boa noite, bom dia. Para quem está nos acompanhando no YouTube, é um prazer estar aqui conversando com vocês do Comunicolog. Prazer é nosso. E se você aí que está nos assistindo ainda não curtiu esse vídeo, por favor, já faça isso, já assina também o nosso canal para ficar sempre atualizado das nossas entrevistas toda quarta-feira às 19 horas. A gente grava antes para não dar nenhum probleminha técnico, mas a apresentação está sempre ali no horário, beleza? Então, agora a gente vai começar com a pergunta que faz todos os nossos convidados aqui ficarem um pouquinho sem graça, que é pedindo para vocês se descreverem, né, com as suas palavras. Então, Alice, quem é Alice Pavanello? Bom, Alice Pavanello, para além da doutoranda, né, como tu falou no início, eu acho que é uma pessoa uma pesquisadora em construção, assim. Olha, vou te dizer que eu não estava preparada para essa pergunta. Tá vendo? Eu acho que é uma pesquisadora em construção, realmente, assim, né? Eu tenho traçado minha trajetória acadêmica não faz tanto tempo, assim, né? De que eu passei a me dedicar exclusivamente à pesquisa acadêmica no mestrado, mas eu acho que eu tenho me reconhecido, me autoconhecido e me descoberto a cada momento, assim, né? Tanto é que essa ideia de ser youtuber é relativamente nova para mim e tem sido uma experiência muito interessante, assim, me aberto caminhos e oportunidade de conversar e de conhecer pessoas e de descobrir novas perspectivas da comunicação e do ambiente de pesquisa também. Então, talvez se eu pudesse me descrever uma pesquisadora em formação, assim, que quer ser uma docente no futuro com propriedade e com a capacidade de incentivar também os alunos e os futuros pesquisadores, assim, e também profissionais, né? Porque, afinal de contas, como jornalista, eu acredito que a gente também tem aí o papel de formar futuros bons jornalistas, né? Será que eu fui muito subjetiva na minha explicação? Ou era, né? Você que Já sabe. fui pro subjetivo aí. É que nem eu falo assim, é que nem dinâmica de trabalho, assim, entrevista de dinâmica de emprego, né? Vai de você, a sua Cada um responde o que vem na cabeça. Se eu fosse falar objetivamente, né, eu podia dizer, doutoranda, jornalista, youtuber. É tipo aquelas perguntas assim, você é uma tea person ou a coffee person? Né? Uma pessoa de chá ou uma pessoa de café? O que isso quer dizer? Vai de você. Vai de você, eu sou dos dois. Tudo bem, Alice. Você se graduou em 2009 e aí foi trabalhar na TV, né? Como que foi essa trajetória e o que te fez encontrar o caminho da academia de volta, né? Bom, temos várias horas para esse programa, né? YouTube é bom por isso, a gente pode ficar falando quando a gente quiser. Não, tô brincando, assim. Eu fui para a TV, na verdade, antes de eu ir para a TV, quando me formei, eu fui chamado, logo que eu tinha me formado, eu tinha feito no ano anterior um concurso para trabalhar na assessoria de imprensa da Emater. Uhum. E eu tinha feito concurso para Porto Alegre e logo que eu me formei, me chamaram para uma vaga que tinha aberto no escritório regional em Santa Rosa, né, no noroeste do estado aqui do Rio Grande do Sul. É uma cidade menor do que Santa Maria, onde eu me formei, e uma cidade bem menor do que Porto Alegre, a capital do estado, né? E aí, então, eu fui, porque eu tinha acabado de me formar, estava naquela coisa assim, né, 2009, logo pós-crise mundial, né, assim, eu estava terminando meu TCC e pensando, gente, as pessoas estão sendo demitidas, e eu estou recém me formando, o que eu vou fazer da vida, né, aquele ansiedade, insegurança pré-formatura. E aí me chamaram para esse concurso, mas me ofereceram essa vaga de Santa Rosa e eu, bem faceira, não, eu vou, né, concurso público, assim, né, eu vou trabalhar na Emater. Fui para Santa Rosa e fiquei lá e o meu cargo era de assessora de imprensa, assim, né, então a assessoria de imprensa, ela tem o seu ritmo, o seu perfil de trabalho. E
apesar do trabalho realizado, desenvolvido pela Emater, ser um trabalho muito relevante socialmente, assim, né, de assistência rural e tal, eu particularmente, pessoalmente, não me sentia assim, enquanto jornalista realizada, trabalhando, né, desempenhando essa função, assim, naquela época da minha vida, assim, né, recém-formada e tal. Então eu fui me sentindo um pouco frustrada logo de formada, assim, né, e também sem ver muitas perspectivas de mudança, nem de pelo menos me mudar para uma cidade maior e tal. E aí aquilo já começou a me incomodar, assim. E aí tinha uma amiga minha que na época ela trabalhava na RBS e eu, né, a gente estava sempre em contato, e aí ela me falou, vai abrir espaço para freelancer na TV, né, aqueles trabalhos de temporários, assim. E eu, na Emater, trabalhava na TV, na época da faculdade tinha feito estágio na TV Campus e tal, e na Emater também eles tinham um programa que passava na TVE, né, que era o Rio Grande Rural, então eu produzia reportagens para TV, estava assim, né, começando nessa área do audiovisual, digamos, e resolvi me candidatar lá ao trabalho de freelancer, né, fiz um teste lá, conversei com a coordenadora, né, Lisiane Sachs, e comecei como freelancer lá na RBS em Santa Rosa. Acabei ficando 9 meses, porque eu fiz as férias e depois a licença maternidade de uma colega. Então, me deu uma experiência boa para começar, assim. Aí, depois eu fui para Bagé, contratada mesmo, né? Abri uma vaga em Bagé, que é lá no sul do estado, assim, bem o oposto de onde é, até culturalmente, assim, socialmente, é um cenário bem diferente. E aí depois, finalzinho de 2012, eu vim para Santa Maria, na RBS TV em Santa Maria também. Bom, naquela coisa, né, de TV do interior, a gente acaba desempenhando todas as funções, assim, né? Repórter, é produtor, é editor, é apresentador do jornal. Eu fui âncora do jornal local, da RBS Notícias Local por um tempo também. Então, vai dando, assim, de certa forma, uma experiência geral, assim, jornalística. Mas, assim, eu também, ao longo de todo o tempo, algumas coisas me incomodavam, assim, né? Aquela questão da rotina jornalística, muito instável, né? E, por um lado, tem todo esse glamour que me encantou na época que eu fui escolher a profissão, do tipo, achar que, que legal, jornalista sempre, né? Sabe de tudo, está sempre em contato com todo mundo, não tem rotina, está sempre atrás da notícia, só que, na verdade, quando a gente vai viver isso na prática, é uma coisa meio difícil, assim, na vida, assim, né, não ter rotina e ter que estar sempre atualizado de tudo e sempre disponível, né, para correr atrás da notícia. Ainda algumas coisas começaram a me incomodar, outras questões mais do âmbito da cobertura jornalística mesmo, né, algumas coisas que na época me causavam uma incomodação, mas eu não sabia explicar, assim, o que me causava esse estranhamento, assim, né, o que me tirava o meu sossego, né, coisas que a gente vai vendo depois com o tempo. E aí, então, eu fui fazer uma pós-graduação na Unicinos. Assim, na verdade, eu queria ter entrado direto no mestrado, mas eu fui olhar no grupo do pós-com, fui testar o chão e eu vi que eu não chegava nem perto do chão, assim, não entendia nada daquele chão, tava caminhando no ar, assim, né? Porque é aquela coisa, né? Quem tá longe da academia há muito tempo. Quem na época da graduação não teve muito, não explorou muito esse universo de pesquisa, como era o meu caso, eu fui lá ler sobre os grupos de pesquisa, sobre a seleção, e eu não entendia muito bem, não sabia como é que eu poderia me encaixar ali, né? Aí eu fui fazer uma pós-graduação, fiz uma pós-graduação na Unicinos, em televisão e convergência digital, e era em Porto Alegre até, eu ia todos os finais de semana, assim, na época que a gente ainda se deslocava para fazer as coisas, não era tudo via online. Naquele século, né? Naquele século, naquele universo, naquela vida paralela, assim, tão distante já. Mas aí comecei a me reaproximar da academia, fiz um artigo, tive um professor de artigo ali que me orientou, que foi muito legal, Rodrigo Rodenbusch, assim, me mostrou que a pesquisa era um universo que me trazia as respostas dos questionamentos que eu estava tendo, assim, no trabalho, né, propriamente. E aí, então, foi que eu daí, né, resolvi dar continuidade no estudo, fui fazer o mestrado aqui em Santa Maria, né, consegui, né, entender, consegui entender.
te interromper nesse momento para a gente voltar para o mestrado e doutorado daqui a pouco, mas é interessante isso que você colocou, né, sobre como que às vezes quando a gente precisa encontrar esse caminho de volta para a academia, são passos, né, para a gente poder se assenhorar desses espaços de novo, né, se sentir ali pertencente, e isso, imagino que isso tenha incentivado o seu próprio trabalho agora de divulgação científica, né, porque talvez haja muita gente que se sinta assim meio perdido, que nem você se sentiu no passado. Exatamente. Não, assim, é total essa conexão que tu fez é clara, assim, porque quando eu quis voltar para a academia, eu tive que fazer todo esse percurso, né? Eu fui lá na pós-graduação, contei com a sorte também, de encontrar pessoas que me encantaram e com as quais eu consegui me inspirar e ver que a pesquisa era legal, que o mundo acadêmico era interessante, que me ajudaram a seguir, a encontrar esse caminho interessante da pesquisa e do mundo acadêmico, para daí então vir para o mestrado. No mestrado também, né, a primeira vez que eu fiz a seleção eu não passei na prova escrita, né, na prova de conteúdo, porque depois eu me dei conta que a forma que eu estava estudando aqueles textos não era a forma que eu aprenderia e que eu assimilaria aqueles conceitos. Aí entrei num grupo de pesquisa, né, da professora que no fim acabou sendo a minha orientadora. Entrei no grupo de pesquisa para me aprofundar na leitura dos textos, para entender como é que funcionava essa dinâmica do combinar objeto empírico com teórico, como que a gente faz essa mistura. E aí, sim, quando eu pensei em criar o canal Além do Lattes, e hoje nas produções de conteúdo, de vídeos, de temas de vídeos, sempre são pensando nas dificuldades que eu tive em algum momento e que outras pessoas devem estar tendo, podem estar tendo, e que, né, no canal talvez possam encontrar caminhos e possibilidades para se, pelo menos, achar uma luz, assim, né, um direcionamento para voltar para o mercado de trabalho ou para continuar, aliás, mercado de trabalho não é, para voltar para o mundo acadêmico ou continuar no mundo acadêmico, né, quem está na graduação, assim, então totalmente essa conexão que hoje eu faço quando eu penso sobre os conteúdos e que foi uma grande inspiração para eu produzir, para eu criar o canal Além do Lattes, né? Isso é muito legal porque você podia ter feito o contrário, né? E muitas vezes é isso que a gente vê no próprio mundo acadêmico, que eu passei tanto perrengue para chegar lá, eu não vou entregar de mão beijada esse meu conhecimento, né? Muita gente faz isso. Infelizmente a gente vê isso em todos os lugares, né? Em todas as profissões e todos os o mercado de trabalho, assim. Eu felizmente, né, eu não sei, eu acho que eu contei com tantas pessoas que me ajudaram de alguma forma ao longo da minha trajetória que, de certa forma, eu tento, sei lá, penso em uma retribuição para o universo, assim, né? Então, de tornar um ambiente, porque justamente, assim, esse ambiente hostil do mundo acadêmico, né, já que a gente está focando nisso, que muitas vezes tem a fama, né, da hostilidade, dos egos e tal, da arrogância entre os pares, que é uma coisa que eu acho que a gente também tem que, também faz parte do nosso papel, assim, tentar ir desconstruindo, né, e reconstruindo uma nova realidade para o futuro, até porque no momento em que a gente sofre tantos ataques externos, a gente internamente tem que se fortalecer, né, para poder manter o nosso campo, né? Quem que, agora a última, antes da gente voltar para o doutorado e para o mestrado, que campo você acha que é mais, que tem pessoas mais egoístas, né? A academia ou o jornalismo? Porque, por exemplo, eu me lembro claramente, né, de quando eu comecei no jornal, de que uma pessoa teve a gentileza de chegar e falar: essa é a minha agenda, eu compartilho com você, se precisar de fonte está aqui, se precisar de não sei o que está aqui. Uma pessoa, o resto tudo é assim,
se vire, né? Corra atrás, começa aí, foca, porque não tô nem aí. Né? Então, é uma gentileza que te marca porque o resto ali, né, não estava compartilhando. Sim. Pois é, assim, eu sinceramente acho difícil generalizar, assim, né? Ou é mercado, ou é academia. Eu fico pensando que essas generalizações acabam, né, nivelando negativamente tanto o mercado quanto a academia. Eu tento pensar nas pessoas, assim, né? Nas duas situações eu já sofri, tanto sofri quanto tive boas impressões, assim, né? No mercado de trabalho, sim, assim, ó, antes de eu me formar, assim, tem um caso que me marcou, né? Já que tu falou assim, um caso que me marcou. Eu estava mandando currículo, aquela coisa, né, de recém-formada, né, estava mandando currículo, mandei currículo para uma assessoria em Porto Alegre, e aquela coisa de cabeça do interior também, né, de que, estou em Santa Maria, quero ir para a capital e tal, né, quero ir para uma cidade maior. Eu acho que também faz parte da ideia né, desenvolvimento e tal, de crescimento. E aí mandei um currículo para uma assessoria de imprensa e ela me chamou para um café lá em Porto Alegre. E eu fui bem empolgada. E essa pessoa, ela simplesmente me humilhou. Ela disse que eu tinha... Exatamente, ela me disse assim, ó, ela me perguntou o nome. Sabe, tu conhece fulana? Que, assim, de fato era uma colunista, não me lembro o que era, uma colunista de economia, eu acho, assim, alguém que hoje eu sei que, né, saberia quem era, assim. Mas de fato eu não sabia especificamente. Daí ela assim, ó, começou a me dizer, bom, mas então, se tu não sabe o que é... E aí, primeiro ela começou a me perguntar assim, tu veio como pra cá? Eu vim de táxi, né? Bem coisa de gente do interior mesmo, que não pega ônibus em Porto Alegre, não sei o que, já começou assim. E aí começou a me dizer que eu devia ir para Porto Alegre, trabalhar numa loja por um tempo para eu me ambientar da capital, para daí então de repente tentar uma função para fazer clipping numa assessoria de... Mas assim, me detonou de uma forma que eu saí de lá, obviamente, né, detonada, assim, pensando, meu Deus, o que é isso? Que mundo é esse que eu estou trabalhando, que eu quero trabalhar? Bom, ok, né, minha vida, eu assim, tomei outros rumos, não precisei trabalhar com essa pessoa, né, ela nem me queria. Nas redações, assim, né, que eu trabalhei, tive pessoas que me ajudaram muito, assim, por exemplo, a Lisiane Sachs é uma que eu cito, porque ela foi uma professora, assim, né, e ela, assim, ela sentava do lado da gente, ia corrigindo o texto e passando o texto, dizendo, olha, isso a gente não usa por assim, por assado, a gente fala, né, olha, usa esse trecho da sonora, então, assim, ela foi realmente, assim, muito didática comigo e me ajudou muito. Mas é claro que eu também tive colegas que diziam assim, né? Bom, eu passei por isso na minha... As pessoas falavam isso, né? Isso que tu falou, assim, eu passei comigo... Na minha época era assim, deixa que a fila se dane também, ou não para mim, ou assim, né? Depois de um tempo já... se referindo a outras pessoas, assim, mas na minha época eu trabalhava 12 horas, deixa que fulano trabalhe também, sabe? Então é o tipo da coisa que a gente pensa que, qual é o propósito, sabe? Se tu já passou e tu viu que era ruim, por que tu quer pros outros, assim, né? Não faz muito sentido. E na academia também. Né? Transformações que a gente tem que fazer. Que a gente tem que fazer. E assim, se eu tratar de uma forma hostil alguém, em alguma hora, né, essa pessoa vai me devolver, então para que criar, né, esse ambiente hostil? E na academia também, né, já teve de caso em congresso, né, eu lá no início do mestrado, apresentando trabalho, e alguém que estava finalizando o doutorado fazer um comentário, né, na frente de todo mundo, aquela coisa, né, apresentação de trabalho em GT, e a pessoa fazer um comentário só para depreciar o teu trabalho e tal, e ao mesmo tempo também encontrei pessoas que me ajudaram bastante nessa trajetória. Então, eu com certeza acho que isso ajuda até muita gente a saber. Eu gosto de trazer esses assuntos, né, para que o nosso público possa ver também que a gente passa por esse tipo de coisa, né, que não é só com você, não é só com você que está nos ouvindo que esses perrengues acontecem e que é nosso papel, né, fazer alguma coisa sobre, já que a gente é essa geração aí que está chegando. E aí agora já que tem tanta expectativa na nossa geração, né, a gente tem que fazer a nossa parte. Sim, com certeza.
E aí você foi estudar a Boate Kiss no mestrado? Eu entrei, na verdade, até outra coisa que é interessante, né? Eu entrei com um projeto, claro que tinha uma perspectiva, eu ia analisar outro grupo, e aí, em função de algumas mudanças, conversando com a orientadora, eu acabei encontrando o grupo de mães de vítimas da Boate Kiss, né? Eu encontrei, entre aspas, assim, né? Porque eu já conhecia elas, como na época da tragédia, eu trabalhava como repórter na TV, né? Eu acompanhei fiz a cobertura, participei da cobertura da tragédia da Boate Kiss, né? Desde a madrugada do domingo até eu sair, né? Porque a gente estava constantemente acompanhando os desdobramentos, assim, nas diferentes instâncias. Inclusive, quando eu saí da TV, né? Quando eu ganhei bolsa, e aí eu resolvi me dedicar exclusivamente, sair da TV para me dedicar, eu assim não tive dúvidas, né? Eu já estava pensando naquela possibilidade, eu tinha feito assim uma lista mental de prós e contras, né, de um e de outro. Então eu não tinha dúvida, só que eu tinha ficado com aquela sensação de trabalho não concluído, sabe? De que não vou mais continuar acompanhando assim tão de perto o desenrolar desse acontecimento que eu acompanhei desde o início, né? Eu tinha ficado com aquela sensação, assim. E aí, então, né, nesse momento de mudança do meu grupo que eu estava analisando como objeto empírico, surgiu a possibilidade de eu tive que mudar, e aí eu pensei nas mães de vítimas da Kiss, assim, né? Então, eu já tinha um contato com elas por outra perspectiva, né? E acabei me aproximando delas para entender as práticas de consumo delas das redes sociais para as demandas que elas tinham, né? Que prioritariamente luta por justiça e por memória, né, da tragédia. São questões que ainda permanecem. Eu, né, acabei encontrando outras questões, né, assim, para as quais elas utilizam o Facebook, especialmente, o Instagram agora também mais. Mas aí, então, na minha pesquisa, eu me aproximei delas, eu fiz um trabalho de etnografia para a internet, né, que é uma metodologia que a gente analisa as publicações, né, online, e também convive com elas para entender a perspectiva delas sobre esses usos, né. Então, elas têm uma tenda da vigília aqui, eles, os familiares, né, mantêm uma tenda aqui em Santa Maria ainda, né, que é para marcar ali no centro da cidade, para que as pessoas não esqueçam realmente, e elas se reúnem ali todas as quartas-feiras. Então, todas as quartas eu ia conviver com elas e conversar e tal. Então, durante o mestrado, a minha pesquisa foi nesse sentido. E doutorado ainda é questão de cobertura de tragédia. Eu também, Aqui sai de campo ou se mantém? Em princípio é que sai. A gente está agora, só uma breve observação, assim, já que o assunto é, né, comunicação. O meu mestrado, aqui na UFSM, o POSCOM, né, é o programa de pós-graduação em comunicação. E aí, então, as especificidades se fazem dentro dos grupos, né? O grupo de pesquisa de culturas de mídia, o grupo de pesquisa em jornalismo, o grupo de pesquisa em publicidade. E o meu mestrado eu fiz dentro desse grupo de pesquisa de cultura das mídias. Então, ele era uma pesquisa em comunicação. Aí, quando eu terminei o mestrado, e que daí eu fui dar aula, né, fui estudar para concurso e acabei, né, dando aula de jornalismo, eu vi que eu estava com saudade do jornalismo, assim, não da prática, não da redação, mas eu estava com saudade de refletir sobre o jornalismo, de pensar sobre as teorias, e assim, era muito legal eu ler aquelas teorias, voltar naquelas teorias depois de já ter vivido aquilo na prática, assim, e aí eu comecei a repensar a minha pesquisa, né, a minha trajetória de pesquisa. E aí acabei mudando vários enquadramentos, vários direcionamentos para focar mais no jornalismo mesmo. E aí, então, eu acabei indo para esse grupo de pesquisa em jornalismo aqui, que é coordenado pela professora
Márcia Franz Amaral, que é a minha orientadora, e agora o meu foco é olhar a cobertura jornalística de desastres. E como a minha intenção é manter um recorte de gênero, né, que no mestrado eu mantive esse recorte a partir da perspectiva das mães, a minha perspectiva é manter esse recorte de gênero, então olhar a perspectiva de gênero na cobertura de desastres. A gente está buscando, em princípio, vai ser o desastre de Mariana, né, lá do rompimento da barragem da Samarco, né, de rejeitos de minério, porque a barragem, ela além de causar vítimas, né, mas as vítimas humanas, assim, não foram em número tão grande quanto da Kiss, ou como Brumadinho, por exemplo, mas ela deixou outros impactos comunitários e ambientais, assim, que são questões muito atreladas ao universo de domínio feminino, assim, né? O universo da residência, dos laços sociais. A gente ainda está trabalhando nessa definição, né? Mas a gente queria ver justamente essa perspectiva de gênero como ela é abordada nas coberturas de desastres, quando afetam essas subjetividades, digamos assim, né? Não é só a vida, mas é também uma desestruturação social ali, a qual a mulher está muito ligada, né? Assim, de manter os vínculos, de manter o trabalho doméstico. Quando se perde uma casa, por exemplo, não é só a casa, é o que muitas autoras falam, que é o espaço de domínio da mulher ali, né? Então, claro, é onde ela tem o seu empoderamento em alguns aspectos. Então, em princípio, a Kiss vai sair por essa questão, né? Mas, assim, eu tô entrando no segundo ano, ainda estamos em fase de definições, né? Mas, em princípio... Interessantíssimo. Agora, olha só essa questão que me veio. Você tinha falado antes sobre como que o jornalista tem essa imagem, né? De que ele sabe de tudo, que ele está antenado com tudo. O jornalista, quando vai para pesquisa, né, e agora você que está aí trabalhando com divulgação científica, então também tentando falar de maneira ampla, né, para que pessoas de várias áreas possam acompanhar ali o desenvolvimento das suas próprias pesquisas, né, e tal. Então eu queria saber se você visualiza isso também, que o jornalista, quando vai para pesquisa, ele também tem essa pegada meio generalista, assim, de conseguir enxergar vários objetos, várias possibilidades, várias metodologias. Você acha que tem a ver? Olha, eu acho que... Pergunta difícil. Eu acho que eu, né, pelo menos, eu fico tentando tornar as coisas objetivas, uma forma que às vezes na academia não é possível. No sentido assim, no sentido de objetividade, não no sentido jornalístico e não no sentido contrário à subjetividade, mas no sentido de tentar... O generalista, exato, talvez o generalista, mas talvez o simplista. E isso por exemplo, assim, eu vou misturar essa teoria com essa teoria, eu vou olhar para esse objeto empírico e vou buscar tais resultados. Mas na academia não é assim, né? A gente tem que se deixar um pouco fugir do controle, assim, o conhecimento, para que a gente possa assimilar, para que a gente possa fazer as conexões necessárias, assim. Não sei se eu estou me fazendo entender. Não, com certeza. Mas assim, às vezes eu tento pensar de uma forma objetiva, que talvez seja do jornalismo, né? Porque no jornalismo a gente, pelo menos quando sai logo para trabalhar na prática, a gente, né, quer encaixar aquela informação com aquela fonte, e fazer aquele Tetris e publicar a notícia, né? E na academia não é assim, né? A gente precisa assim, se aprofundar na leitura e se deixar viajar um pouco, digamos assim, para poder fazer conexões que vão para além do óbvio, né? Para além do que a gente vê como senso comum, assim. Vamos dizer, se você está trabalhando com gênero, não basta só você pegar ali esses 3 artigos de pesquisadores renomados que falam em gênero.
sendo que cada um vai ter uma visão diferente que, em princípio, você acha que pela citação se encaixa, mas que pela trajetória, né, pelo lastro de cada um deles, na verdade estão falando coisas opostas. Né? Então é preciso um mergulho, né? Um mergulho e um tempo de reflexão, assim, né, para a gente conseguir, eu pelo menos preciso de um tempo de reflexão para conseguir assim assimilar o que o autor disse, o que a autora disse e como que aquilo faz sentido, né, para minha pesquisa, assim. Então, esse eu acho que é o principal ponto de diferença, assim, da questão da prática do dia a dia para a prática da jornalista enquanto pesquisadora, assim, né? Precisa ter que deixar as coisas fugirem um pouco do controle antes de tentar organizar, assim. Na introdução da minha tese, né, eu lembro ficou marcado porque uma das integrantes da banca, ela falou assim, nossa, eu fiquei refletindo muito sobre essa metáfora que você usou, eu nem achei que era tão diferente assim, que eu falei que o tempo da pesquisa era o tempo de ruminar, né? Você é como o boi, né? Você mastiga aquilo, depois volta para a boca, mastiga de novo. Então dessas idas e vindas, né? Então aí o seu objeto vai se transformando, vai mudando, né? A própria questão problema vai sendo outra, e isso faz parte, né? Sim, inclusive, né, falando isso, eu lembrei que da minha dissertação, bom, a gente entrega porque tem que entregar, tem um prazo, mas até hoje, às vezes, eu paro e fico pensando, nossa, mas eu podia ter falado mais sobre tal aspecto na minha... Nossa, mas esse negócio que eu achei foi bem legal, né? Eu não valorizei o suficiente na minha dissertação. É porque na hora a compreensão da gente é uma, né? Depois as coisas vão passando e, como tu falou, vai ruminando, assim, em alguma instância do nosso cérebro aquilo fica ali ainda, né? Passando e repassando, que lá pelas tantas vem um insight, assim, a respeito de alguma coisa que naquele momento não fui capaz de ver, né? Por N motivos. Vamos trabalhar com mais uma comparação aqui com o jornalismo, que é a ideia de que não tem nada mais velho do que o jornal de ontem, né? Então é também um let it go, assim, do tipo, minha cobertura não foi boa ontem, amanhã será, né? Então, na academia, acho que a gente também é importante ter um pouco disso, né? Tipo, a minha dissertação, a minha tese, o meu artigo, nada disso é definidor, né? Sempre vai ter o próximo, a minha carreira está em construção. Essa é uma perspectiva bem, bem interessante da gente ver, né? De a gente não... as duas questões, né? Da gente não se comparar com a gente, assim, não se menosprezar por algo que fez no passado e que hoje avalia como insuficiente, para mesmo daquela de não se comparar com os outros, né? Porque cada um tem o seu processo, o seu tempo, e que é uma coisa que acontece bastante também no jornalismo e na academia, né? Que a gente às vezes fica olhando, nossa, né? Quando vai ter alguma aula, às vezes, com algum professor muito bom, que a gente fica olhando e diz, nossa, meu Deus, essa pessoa sabe muito, como é que essa pessoa sabe tanto, fala com tanta naturalidade, de um conceito tão profundo, né? Mas ok, vamos pensar que, né, nos respeitar e pensar que, bom, em algum momento eu vou chegar lá também, né? Quem sabe se inspirar no sentido positivo, né? Assim, não se sentir inferior por causa disso, né? Às vezes não é fácil, né? Mas e vamos lá, para você criar o Além do Lattes, né? Qual foi a sua inspiração? Sim, pois é. Quando no ano passado, né, no início da pandemia, eu estava dando aula de professora substituta em comunicação na UFSM, no campus de Frederico Westphalen, né? E os meus alunos, as minhas duas principais turmas de oratória e história do jornalismo, eram alunos do primeiro semestre. E aí começou, né? A gente nem teve a primeira aula, né? A primeira semana foi de trote, e aí então a segunda semana já, né, foi tudo interrompido. Ficaram as aulas à distância e eu comecei a pensar, meu Deus, como é que eu vou dar aula? Eu já tinha, né, tipo, bolado várias interações com os alunos, várias aulas, né, assim, que eu tava super empolgada. E aí eu pensei, como é que eu vou competir, como é que eu vou chamar a atenção desses alunos, né? Como é que eu vou fazer eles se interessarem pelo conteúdo? Começou aquela fase toda instável, assim, de aula, ninguém sabia muito bem o que fazer. E aí eu comecei a estabelecer a comunicação com eles por outros meios também, WhatsApp, redes sociais e tal, para que a gente pudesse
ter aula, né? Já que teríamos que ter aula, que a gente pudesse ter aula, que eles se interessassem pelo conteúdo. Lá pelas tantas, assim, no meio do semestre, porque eu na minha ilusão, assim, não, vai ser um mês, depois vai voltar, vai ter 2 meses. Aí foi, né, se prolongando. Triste. Lá pelas tantas, eu acho que lá no terceiro mês, eu comecei, ou sei lá, segundo, eu comecei a fazer videozinhos no YouTube, assim, curtinhos. Comecei a fazer videozinhos e eu postava no YouTube com um conceito central da aula, assim, né? Com uma tentativa de atrair eles para se interessarem por conteúdo. Então, eu colocava lá no Moodle, né? A plataforma da UFSM, colocava no Moodle o conteúdo, os slides da aula, os textos e tal. E aí eu fazia um videozinho explicando o conceito central, o assunto, assim, mais complicado de, né, que precisa do presencial ali para explicar. E aí eu fazia uns videozinhos curtos, até para, né, em função do acesso dos alunos, não ficar muito pesado. Postava no YouTube, porque também fica uma coisa mais fácil deles acessarem do que baixar um vídeo, do que entrar no Drive, essas coisas assim. Postava público ou restrito? Postava fechado, eu mandava para eles os links, o link só, né, que tem aquela opção de postar não listado, que só acessa quem tem o link. E aí eu comecei a fazia isso, assim, os alunos acharam legal, estavam acompanhando as aulas, gostaram. E aí, no meio do ano, o meu contrato acabou. Assim, meio de surpresa, em função da pandemia, né? Era para eu ter ficado pelo menos mais um semestre, mas como uma professora que sair em afastamento não saiu por causa da pandemia, a minha vaga não permaneceu aberta, não renovou. né? Não renovou. E aí, então, bom, daí terminou o meu contrato. Só falando, isso aí, pode. Gente, ainda vamos ter um programa aqui só para falar sobre essa figura do substituto que a gente sofre tanto, que entra de substituto verdade. Querendo ficar 2 anos, fica um semestre e fica proibido de entrar depois numa outra federal por 24 meses. Exatamente. Inclusive, esses dias a gente fez uma live no canal Além do Lattes no Instagram sobre rotina de docente substituto. E uma das desvantagens que a gente falou era bem essa, assim, a instabilidade da vida do substituto, né? E depois que acaba, ó, 2 anos de espera. Mas como tu disse, assunto para um outro programa. Bom, e aí então acabou aquele. E aí eu fiquei meio assim, sabe, órfão da docência, sabe? Assim, eu já estava no doutorado, e é claro que eu tinha outros envolvimentos. Mas aí o meu irmão, que é youtuber, assim, do outro aspecto, ele é canal do Pava, para fazer propaganda, né? Canal do Pava, ele já tem quase 300 mil inscritos, assim, é um assunto de temas esotéricos, digamos assim, espiritualidade. Caramba. E aí ele me incentivava desde sempre para eu fazer um canal no YouTube. Ele dizia, mas tu era da TV, tu tem que fazer um canal, tu tem jeito com vídeo e tal, aquela coisa assim. E eu falava, mas por que eu vou fazer um canal do quê, sabe? Falar o quê, assim, não tenho o que dizer, assim, não, né? Não me achava que tivesse alguma coisa para fazer um canal no YouTube. E aí, quando aconteceu isso da docência até, o meu atual marido, né, que na época era namorado, me disse, por que tu não faz um canal, então, sobre essas coisas aí? Porque os alunos continuaram me procurando, assim, me perguntar coisas de TCC, e eu adorava explicar, assim, e uns amigos também me procuravam para saber como é que eu tinha entrado no mestrado, e eu adorava, mandava áudios enormes explicando, passo a passo, assim. Aí o Diego me disse, por que tu não cria um canal no YouTube para falar sobre isso, então, que tu gosta de explicar, né, tu acha... E aí tu tem a possibilidade de ajudar as pessoas de uma forma maior, assim, né, não individualmente. Nossa, sabe que é uma boa ideia. E daí eu comecei a bolar, né, e pensar como fazer, daí aquela coisa, né, do pesquisador, né, fui começar a pesquisar como é que funcionava, o que precisava, o que eu ia ter que fazer e tal. Fiz uma pesquisa exploratória no estado da arte dos canais, né? Para ver o que tinha, o que já tinha. Tem 2, assim, que eu me lembro e que continuo, que são 2 que eu continuo acompanhando. Uma é Carreira Universitária, que é uma menina que agora ela está na docência, já ela terminou o doutorado, acho que esse ano passado, e ela tem vídeos, assim, mais ou menos a mesma temática, o mesmo propósito que o meu, assim, explicar as etapas. E tem uma outra que é, se eu não me engano, Você Só Dá Aula. Alguma coisa assim, o canal
Ótimo nome, né? E ela as duas são da área da educação, assim. E aí, as duas continuam crescendo, assim, os canais dela são bem interessantes, com esse mesmo perfil, assim, né, do que é o Além do Lattes hoje. E aí, então tinham poucos, assim, né, eu pensei, bom, de repente eu consigo, é uma oportunidade interessante para fazer divulgação científica, não sei se a gente pode chamar de divulgação científica, né, mas é uma divulgação do como fazer ciência, do como fazer pesquisa, assim, né. E aí, então, eu fui, né, entrei nessa de pesquisar como é que funcionava, como é que era, como é que faz para ser visto no YouTube, porque também, né, assim, a gente precisa ter aquela coisa do colaborar com os algoritmos, né, a gente não tem como escapar muito dessa lógica, embora a gente tente, não tem como escapar da lógica, se a gente quer ser visto, né, assim, se o conteúdo tem que ser visto, a gente tem que colaborar para que ele circule, né, então... E aí foi assim, comecei agosto do ano passado, agosto de 2020, final de agosto, se não me engano. Você percebe, agora falando com você, né, tendo já falado com a Mayara, a blogueirinha acadêmica, né? Ai, sim, a gente super se conversa também pelo Instagram. Que demais. Ela é ótima, sigo ela. E parece que a pandemia foi muito um impulsionador para esse tipo de conteúdo, né? Não sei se o pesquisador estando mais em casa, vendo essa necessidade também de usar os dispositivos, né, para poder se comunicar, inclusive para dar aula, talvez isso tenha estimulado mais gente, ou vendo os mais velhos tendo dificuldade, o jovem, né, querendo ir lá e fazer. Você percebe isso também, que a pandemia foi muito definidora? Com certeza. Acredito que a pandemia contribuiu ou acelerou processos, né, que talvez fossem acontecer mais para frente, mas ela agora acelerou de uma forma que viabilizou ou mostrou que esse tipo de comunicação tem aspectos muito positivos, assim, né? Porque vi várias pessoas criando canais, criando perfis, a blogueirinha, inclusive, né? É uma, assim, que a gente meio que surgiu juntas, assim, e a gente, por alguma forma, se encontrou e a gente está sempre se apoiando, assim, né? Ao longo dessa trajetória. Tem uns outros perfis também. E, com isso, por exemplo, passei a ver também que os programas de pós-graduação começaram a criar canais no YouTube também, né? Alguns já tinham, mas assim de uma forma talvez mais protocolar, só para dizer que tinha, mas aí começaram a utilizar, explorar mais as possibilidades, os recursos, né? Aqui mesmo, né? O Pós-Com tem utilizou muito o canal no YouTube, fazendo eventos todas as semanas, assim, e que foram muito de divulgação das pesquisas realizadas no programa, de conversas sobre assuntos acadêmicos, alguns especificamente teóricos, assim, e outros mais da vida acadêmica mesmo, e foi muito interessante para manter o vínculo entre as pessoas, assim, né? Foi muito positivo para manter as relações mesmo à distância, assim, né? Então, por mais que a gente tenha ficado todo esse tempo longe, ainda esteja longe um dos outros, a gente se manteve em conexão, né? E então eu acredito que esse aspecto positivo, se dá para dizer assim, da pandemia foi que fez com que esses canais de divulgação científica se ampliassem, né? Eu acredito que também, assim, pelo que eu não sei, não tenho conhecimento profundo sobre isso, mas pelo que eu sei, a CAPES está também levando em consideração a divulgação científica para a avaliação dos cursos, né, dos programas de pós-graduação. Então, acredito que isso tenha sido um fator bem importante, assim, influenciador no desenvolvimento dos programas de pós-graduação, ou pelo menos dos canais de YouTube dos programas de pós-graduação, né? Então, eu acho que as duas coisas meio que combinadas, assim, o que é positivo, né? Acredito, vejo como positivo, a gente torna mais acessível o conhecimento que é produzido, né? Eu acredito que as pessoas conseguem também, assim, se conseguem um pouco desmistificar o que é a academia, né? Porque às vezes olha aquela coisa tipo, lá, as pessoas ficam só pensando, refletindo, criticando a sociedade.
como que isso chega em mim, né? Eu acho que a gente consegue mostrar um pouco, assim, os impactos do que se faz e que se trabalha efetivamente, né? Então, eu acho que isso é interessante. Isso é que eu lembro que na UFSC, por exemplo, na minha época e um pouquinho depois, pelo menos que é quando eu acompanhei, muito poucos egressos da graduação da universidade seguiam para os programas de mestrado e depois de doutorado. Eram mais pessoas de fora. Isso mostrava que meio que a graduação estava seguindo ali num rumo e o mestrado em outro, né? E o PPG em outro. E isso não é nada interessante, né? Claro que todo mundo quer que os programas sejam abertos, né? Para livre concorrência. A gente não está aqui defendendo aquelas afiliações, assim, que você entra na universidade e só sai dela. Mas é interessante que o seu aluno de graduação ele saiba e se interesse pelo seu PPG, né? Então, acho que hoje também é uma tendência mais você pensar nessas integrações, né? Não desprezar a graduação e, na verdade, tentar envolver ela de várias formas. Exatamente. Quando eu estava na graduação, eu não tinha conhecimento sobre. Na verdade, eu atribuo, né, primeiro, assim, ao meu olhar para o mercado de trabalho, um olhar que era estreito na época, assim, né? E porque na época o programa de pós-graduação em comunicação estava recém começando, assim, né? Aqui em Santa Maria, onde eu estudava, onde eu fiz a minha graduação. Então, assim, embora tivessem professores que tinham seus grupos de pesquisa, que tinham colegas que faziam iniciação científica, ou que tinha o PET, né? O Programa de Educação Tutorial, que se incentiva essa pesquisa, eu olhava com um olhar torto, assim, quem faz pesquisa, coisa chata, não, eu quero ir para o mercado de trabalho, eu estou fazendo jornalismo para ser repórter, assim, que era um pensamento meu da época, né, que eu atribuo essas questões, um de desinteresse, outro pela falta de conhecimento de como funcionava, que já não é mais tanto hoje, assim, mas, por outro lado, eu acredito que seja bem, e acredito que seja importante realmente essa integração para o aluno de graduação saber como é que funciona, saber o que é e também saber a importância, não sair da universidade menosprezando a pós-graduação, né? Saber da importância dessa reflexão teórica para a qualidade da prática, né? Para um olhar crítico da prática, assim. E eu acho que isso é um aspecto muito, muito positivo do aluno para o aluno de graduação que consegue ter permear um pouco pelo ambiente da pesquisa, assim, né, da pós-graduação. Com certeza. E aí, eu queria que você contasse um pouco do seu canal agora pra gente. Eu vi que você tem uma periodicidade, né, que sai ali toda semana tem vídeos. Então, assim, como foi a sua programação e o que você costuma trazer ali para o seu público? Eu tento postar um vídeo uma vez por semana, né? Agora, assim. Às vezes não dá, mas eu tento postar uma vez por semana. Então, como que eu faço? Assim, eu tenho uma lista de assuntos, né? Que as pessoas sugerem, de situações que eu, né, vivencio ou já vivenciei, que penso que podem render assuntos de vídeos. E aí, então, eu produzo um roteiro, gravo, né, em um dia da semana. Eu tento gravar 2 vídeos num dia só, assim, para poder render a minha organização do meu cenário. E gravo e vou editando, assim, né? Edito numa semana, edito na outra semana, para eu poder publicar uma vez por mês, por semana. Essa publicação de uma vez por semana para manter o canal, né, atualizado, e outra porque segundo as leituras que eu fiz, ou vídeos que eu vi sobre o YouTube, né, para colaborar com os algoritmos para, né, manter o canal circulando e tal. No início eu comecei a postar com mais frequência, e aí conforme o trabalho, assim, o doutorado, as demandas do doutorado vão aumentando, eu tento conciliar, né? Porque, querendo ou não, minha prioridade é o doutorado, né? E aí tem toda essa coisa, assim, né? A gente entra nessa lógica, não, mas eu preciso postar, meu Deus, eu não postei um vídeo essa semana.
E eu tenho que fazer alguma coisa pro Instagram, porque Vira o um Instagram é uma... trabalho, né? Exato. E aí, assim, o Instagram é, né, assim, um poço sem fundo também, né? Porque o quanto posta, sempre cabe mais e sempre tem mais coisa para ser postada e mais assunto. E aí, mas assim, né? Daí esses tempos eu tirei uns dias de férias e eu pensei assim, olha, eu não vou postar, entendeu? Não vou postar porque eu preciso descansar. E aí eu fiz um processo assim, ó, terapêutico de convencimento. Não, assim, eu vou postar quando eu conseguir postar. Então, assim, eu tento manter uma periodicidade. Tenho conseguido, assim, semana passada, por exemplo, eu não postei porque eu fiz essa live no YouTube, no Instagram, e eu achei que eu ia conseguir baixar o vídeo e postar lá, não consegui. Ah, De jeito nenhum, daí eu pensei, não, tudo bem, semana que vem eu posto. Então, a minha tentativa é postar uma vez por semana um vídeo. Porque também não é só postar o vídeo, né? A gente tem que divulgar também, assim, tem todo uma energia gasta. exato, todo um investimento. E assim, eu faço tudo sozinha, né? O roteiro, a gravação, a edição, os cards, então acaba sendo um envolvimento. Eu gosto bastante, porque é um momento que eu tenho, assim, é como se eu deixasse a minha criatividade trabalhar, sabe? Então, eu gosto de fazer o design dos cards, tanto é que eu nem tenho uma identidade visual propriamente, assim, tem alguns elementos ali que eu tento manter até para facilitar o meu trabalho, mas porque eu justamente gosto de ter essa liberdade de ir criando conforme me vem a ideia, sabe? Conforme eu vejo um template legal ali no Canva, que é o que eu uso. Eu vou fazer vou usar esse template legal aqui, porque realmente é algo que eu faço porque eu gosto, assim, né? Eu acho divertido esse processo criativo, assim, que querendo ou não é uma forma, é um exercitar diferente, assim, do ler, do escrever, né? Então, mais ou menos isso que eu tento fazer, assim, postar uma vez por semana E os e temas? divulgar. Os temas, pois é, os temas eu tenho essa listinha, né, e eu tento, e meio que aquela coisa do gancho do momento, assim, né, tento pensar no que está acontecendo no momento, assim, o pessoal está defendendo TCC, a pessoa está pensando no tema de pesquisa, o pessoal está pensando no problema de pesquisa. Então, mais ou menos, eu tento, esses dias, né, tava tendo bastante seleção de professor substituto, daí então eu fiz uns com dicas para prova didática, né, um assunto que eu já tinha falado, mas como estava sendo, né, estava tendo bastante concurso, bastante seleção, eu resgatei o assunto, fiz com uma outra abordagem, mais específica, assim. Então, mais ou menos, eu Qual prova que tento... você não tinha ido bem no mestrado? Foi a escrita, né? Foi a prova escrita, a prova Você de já fez uma de conteúdo, a prova escrita? primeira vez. Já fiz. E aí, justamente, já fiz. E por quê? Porque as pessoas estavam me perguntando, porque esse ano teve prova de conteúdo oral. Então, além da entrevista, tinha a prova de conteúdo oral, assim, né? Para perguntar. É difícil, né? E aí eu fiz de como estudar para uma prova de conteúdo e também no final falei de como fazer aquilo né, falar aquilo. Porque eu até tenho, né, olha a propaganda, momento público próprio, eu desenvolvi um curso de oratória para mulheres. Eu vi, E, eu estava pensando nisso, né? Ia ser a próxima é, pergunta. exato, porque assim, eu já tinha pensado há um tempo, e aí no semestre passado eu dei a disciplina de oratória, assim, no ano passado. E aí eu então resolvi agrupar tudo e transformar num curso online, né? E foquei em mulheres, né? Que é o que eu sempre digo, todo mundo me pergunta, mas por que para mulheres, assim, qual é a diferença? É porque a questão técnica é a mesma, mas assim, tem questões subjetivas, né, que fazem com que as mulheres às vezes não se sintam seguras o suficiente para falar em público e para se expressar e tal. E aí, então, é por isso, né, o foco do oratória para mulheres, assim, não que seja diferente a técnica, né, do falar, mas... Como não deixar você, né, sofrer uma interrupção ali pelo colega Exatamente. pesquisador? Ser ouvida, né, como se impor, assim, né, e realmente é uma questão, né, como se sentir segura o suficiente para falar e saber que o que está sendo falado tem
merece ser ouvido, né? Porque tem todas essas questões assim subjetivas que perpassam o falar em público, né? E aí, então, nesse caso, eu aproveitei e falei nesse vídeo, né, sobre prova de conteúdo, e eu falei como estudar para uma prova de conteúdo e como, né, pensar, né, como falar, né, como organizar de forma a conciliar com a oratória. E, claro, também usei como exemplo, porque, né, eu acho que o exemplo é válido, né? Na primeira vez que eu fiz a prova, eu tirei, sei lá, nem 4, vi que eu estava estudando errado, mudei a forma de estudar e na outra vez eu tirei quase 10. Então, assim, né, eu trago um pouco da minha experiência com a frustração e depois com o resultado positivo, assim, né? Eu acho que mostra ali que não, assim, dá certo. É aquela coisa, né, da testemunha, né, do jornalismo, a gente traz ali, para dar credibilidade que está falando. Pra gente... Então é mais ou menos isso o conteúdo, assim, um pouco da minha experiência, um pouco das sugestões das pessoas. Muito bom. Para a gente encerrar, Alice, eu queria refletir contigo sobre a questão do tempo, né? Porque a gente, especialmente quem vem do jornalismo, né? Estou pensando aí ou no aluno recém-graduado, ou no aluno aí que depois de graduado foi para o mercado e agora está tentando voltar. A gente está impregnado para a questão da urgência, né, no jornalismo. E aí chega na academia, além de você ter que dedicar tempo para a sua reflexão, às vezes você precisa dedicar tempo para ser aprovado, né, num processo seletivo. Não vai ser de uma hora para outra, vai exigir movimentações internas suas, né? A gente está pronto para isso? É um amadurecimento também, né? Enquanto pessoa, você conseguir ter esse entendimento diferente sobre o tempo? Eu acho que é um amadurecimento em eterna construção, assim, porque realmente a gente vive num momento em que a velocidade, que as coisas têm uma velocidade muito rápida, né? Eu, às vezes, assisto vídeos acelerados e eu tenho certeza que as pessoas assistem meu vídeo acelerado. Sim. Porque quando eu estou editando, eu penso, ai meu Deus, por que eu falo tão devagar, gente? Porque, né? Porque assim, é o meu jeito de falar e eu acho que eu tenho que falar de uma forma pausada para ser clara. E até porque, né, eu estou ali raciocinando e falando, eu não consigo acelerar isso. Então, assim, a gente tenta acelerar, né? E esses dias eu até vi um meme que estavam falando em acelerar os áudios no WhatsApp, né? Não sei se já tem até isso. Já tem. De acelerar o áudio no WhatsApp para, né, as pessoas falarem mais rápido. E realmente, assim, a construção da trajetória acadêmica, ela leva tempo. Assim como qualquer trajetória, né, profissional, assim, pessoal, de amizade, amorosa, qualquer trajetória, né, leva tempo e autoconhecimento, assim. Então, realmente, assim, quem pensa em entrar na academia ou quem está na academia, eu acho que a gente tem que saber respeitar esse tempo. Né, o que a gente falou antes também da tese, né, que eu comentei que no jornalismo a gente quer encaixar as fórmulas e produzir uma reportagem, que é uma coisa que não funciona com a tese, né? A gente não consegue pegar coisas prontas, a gente tem que ter esse tempo de reflexão. Então eu penso que realmente é um processo de amadurecimento e de autorrespeito, assim, do próprio, né, de saber enxergar e respeitar o próprio tempo de trajetória. Não parar, não desistir, né, permanecer em movimento sempre, mas respeitando o seu tempo, assim, né, porque realmente a gente vive num mundo muito acelerado e que eu não sei se tem solução, não sei se tem volta, né, tem só que a gente se cuidar para não se adoecer com isso, assim, né? Para não nos prejudicar. Com certeza. Alice, foi um prazer enorme falar com você. Eu queria que você se despedisse dos nossos espectadores, dando seu recado final e deixando as suas redes sociais, seu contato. A palavra é sua. André, foi muito legal conversar contigo, uma conversa muito descontraída e produtiva. E, bom, claro, né, a gente convidar para conhecer o canal Além do Lattes aqui no YouTube.
também seguir o canal Além do Lattes no Instagram. Eu estou sempre aí postando conteúdos de vida acadêmica, etapas, processos e também alguns desabafos, assim, né? Porque a gente precisa, às vezes, desabafar um pouquinho para poder se juntar na dor e poder seguir adiante, né? Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado. Aí vai a última lembrança, hein? Deixa aquele like esperto, comenta aí também, manda seu recado para Alice. Vai ser um prazer a gente ler e passar para ela também, é claro. Te espero na próxima quarta-feira, sempre às 19 horas. Um abraço, até a próxima.